Fala pessoal, Giovanni aqui, bom dia. Então, vamos estar falando hoje sobre mais temas criminais e hoje especificamente eu quero estar falando sobre o informativo 30 do STJ, que tratou a respeito de vários temas, né? Mas no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre crimes contra a honra e tráfico de drogas. O que foi decidido ali pelo STJ nesse informativo 30 nos crimes primeiro contra a honra, que a retratação, porque, por exemplo, os crimes contra a honra basicamente são os três, né? Que é a injúria, a difamação e a calúnia. Existe na difamação e na calúnia a possibilidade da retratação, ou seja, você desdizer o que você disse até a aprovação da sentença de primeiro grau. Você pode se retratar. Esse ato, ele depende de aceitação da parte ofendida, da vítima? Não depende, é um ato unilateral. Vamos imaginar a seguinte situação além disso. Fulano, que é o exemplo trazido pelo Direito, ofende a sua ex-mulher nas redes sociais, a chamando de infiel, ofende, atribui a ela um fato ofensivo. E além disso, no WhatsApp, ele vai lá e profere xingamentos contra ela de vaca, piranha. Ou seja, ele injuria ela, ofendendo a sua dignidade e o seu decoro. Ele difama e faz a injúria. A vítima, se sentindo ofendido, ela procura um advogado. E o advogado ajuiza uma queixa-crime, né, para que essa pessoa aí, o agressor, né, o querelado, a gente chama de, o termo técnico é querelado, mas é o autor dos fatos, né, o agressor, para que ele seja responsabilizado, né, pelos seus atos. Na audiência, as partes têm uma discussão lá, mas após a audiência, o agressor ele se retrata da difamação e junta uma declaração nos autos, se retratando. A querelante, no caso, a vítima, a ofendida, ela não aceita. Ela não, isso aí não tem cabimento, ele não demonstrou arrependimento. Não, eu entendi que ele não se arrependeu do fundo do coração dele. Eu não aceito. E aí o juiz acolhe isso aí, o juiz evidentemente aqui não está demonstrado que o ofensor aí, o agressor, ele se arrependeu genuinamente. E condena essa pessoa na difamação e na injúria. Nesse caso, o juiz de primeira instância que condenou, ele agiu de forma correta, amigos? Essa questão chegou no Tribunal de Justiça. Você ali representando o seu cliente, o condenado, você interpõe o recurso de apelação. O Tribunal de Justiça mantém a condenação. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Vou pro STJ, Superior Tribunal de Justiça. E essa questão chega no STJ. O STJ acolheu os argumentos da defesa, que em relação à difamação, a pena deveria ser extinta, extinguir a punibilidade. Sim, o STJ falou. Com a difamação, sim. Com a injúria, não. A injúria não cabe retratação. Só a difamação e a calúnia. O STJ falou, a retratação ela é um ato unilateral do agressor. Não depende de aceitação da vítima. E além disso, se o agressor difamou pelas redes sociais, ele só deve se retratar pelas redes sociais se assim a vítima desejar. Se ele junta a declaração lá no processo, se retratando, dizendo que está arrependido, mesmo que não esteja, junta lá a declaração e a vítima ela fica inerte, ela não fala nada, que quer a retratação pelos mesmos meios da ofensa, plenamente aceita essa retratação. Não tem o porquê o juiz não aceitar. A única coisa que depende da aceitação e depois de instaurada a ação é o perdão, que é um instituto também que extingue a punibilidade e depende da aceitação da parte ofendida. O perdão sim, mas a retratação não. A retratação é um ato unilateral, que ela deve ser apresentada antes da sentença, ela deve ser cabal, ou seja, ela precisa ser completa, abrangendo toda a ofensa que foi ali proferida. Não pode ter dúvidas
sobre essa retratação. Não é exigido uma forma específica, ou seja, não precisa que você vá em cartório, fazer ali uma declaração através de uma escritura, ou seja observada alguma forma contratual, não. Processual, não. Ela independe de forma específica. Basta uma declaração mesmo no papel, assinada, já basta. E, como eu disse anteriormente, pelos mesmos meios da ofensa, isso vai depender da requerimento da vítima, se a vítima assim o desejar, tá? Então é muito importante isso aí. Injúria não cabe, que a injúria é ofender a sua dignidade e o decoro pelos xingamentos, né, que eu havia dito, vaca, piranha, isso aí não cabe, retratação, tá? Então foi isso aí que foi decidido pelo STJ, pessoal, com relação aos crimes contra a honra, particularmente, né, a difamação e a calúnia. Na calúnia também, a calúnia é você atribuir um fato criminoso a alguma pessoa. Cabe a exceção da verdade na calúnia. Se você provar que aquela pessoa realmente praticou o crime, não tem calúnia. Agora, se você atribui um fato criminoso a uma pessoa inocente, você vai também responder por crimes contra a honra, tá? Continuando, pessoal, agora a segunda decisão do STJ, ainda nesse informativo, foi referente à lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, né, que trata ali sobre o uso, os crimes de tráfico de drogas, né, enfim, tudo relacionado a essa questão das drogas. E o que foi decidido aí pelo Superior Tribunal de Justiça? O STJ decidiu o seguinte: se você utiliza um veículo para praticar um crime doloso, e no caso o tráfico de drogas é um crime doloso, você pode sofrer como pena a perda da habilitação para você dirigir. Então, se você utiliza um carro, um caminhão, para estar praticando o crime de tráfico de drogas, você pode sofrer as consequências de perder a sua habilitação pelo tempo da pena que você pegar. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, que é muito bem elucidada também no informativo do Dizer o Direito. Vamos imaginar que dois indivíduos, eles vão para o Paraguai, e lá eles fazem do Paraguai para o Brasil o transporte de substâncias entorpecentes. O caminhão ele vem atrás e o veículo ele vai na frente como batedor. Ou seja, dois veículos. O caminhão carregado com as substâncias entorpecentes e o veículo vai de batedor na frente para verificar se tem fiscalização lá na frente. Ou seja, ele vai bem na frente falando, olha, imposto tal tem um comando aqui da polícia. Para a pessoa lá atrás ficar ligeira. Para verificar se caminhões estão sendo parados. Ou se até é melhor a pessoa já parar o caminhão lá e ficar esperando aquele comando sair de lá e prosseguir a viagem, né? Então, esse veículo ele serve como alerta, é batedor o nome, né, que é utilizado no meio jurídico. Então, vamos imaginar a seguinte situação, que a polícia, ela para, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, nos seus postos ali, né, para e descobre que naquele caminhão há drogas e que aquele veículo, o menor, né, o veículo automotor, ele estava servindo como batedor e prende ali os dois por tráfico internacional de drogas. Por que internacional? Porque a procedência das substâncias, né, evidenciava a transnacionalidade do delito, ou seja, ultrapassar as fronteiras. E aí essas pessoas são presas em flagrantes, respondem a um processo na Justiça Federal por tráfico internacional de drogas. E com base nisso aí, elas são condenadas. E um dos efeitos da condenação, além da pena privativa de liberdade, é você sofrer alguns efeitos ali que estão previstos ali no artigo 92 e 91 do Código Penal. O artigo 91 ele trata dos efeitos automáticos da condenação, ou seja, toda a condenação ela torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então todo crime tem essa indenização de tornar certa a obrigação de indenizar.
E o artigo 92, ele também traz outros efeitos da condenação, só que são os efeitos específicos. Não é todo qualquer crime que vai ser aplicado esses efeitos, vai depender de uma fundamentação concreta pelo juiz. O juiz vai ter que motivar o porquê daquele crime ser aplicada aquela pena específica como efeito. E ali no artigo 92, inciso 2, ele traz assim, ó, como efeitos específicos da condenação: a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. No exemplo que eu trouxe, ficou evidente que os veículos eles eram utilizados para praticar o crime de tráfico internacional de drogas. Nesse caso, como ficou demonstrado que ali havia um crime doloso, tráfico de drogas, e os veículos, tanto o caminhão quanto o veículo menor, eram utilizados para a prática do tráfico internacional de drogas, o juiz aplicou também essa pena. Sei lá, ele condenou essas pessoas a 8 anos de cadeia, tráfico internacional. Essas pessoas, como efeitos também da condenação, ficaram privadas durante 8 anos de ter a habilitação, de poder tirar a licença para dirigir. E aí a defesa ficou inconformada, né? Os clientes ficaram irresignados com isso e falaram: não, doutor, a gente tem que reverter isso aí, não é possível. Depois, quando eu estiver no aberto, eu preciso trabalhar, eu sou caminhoneiro e eu preciso voltar a trabalhar, eu só sei fazer isso, é o meu exercício. O que a defesa sustentou? Olha, isso foi um ato isolado dele, tanto que ele foi, sei lá, condenado no tráfico privilegiado, que é aquele tráfico de mula, né? Aquele tráfico eventual. Não tinha uma habitualidade no exercício do tráfico internacional, ele se quer integrar a organização criminosa. O STJ, essa questão chegou no STJ. O STJ acolheu esse argumento? Não, o STJ falou que a lei não diz que a habitualidade é necessária para que seja configurado a perda da inabilitação para dirigir o veículo. E, portanto, dessa forma, levou a efeito a perda da inabilitação. Vejam, amigos, que aqui muitos juízes se esquecem disso. Eu já tive casos, por exemplo, de tráfico internacional com meu cliente é um caminhoneiro e não aconteceu esse efeito. Tá? O efeito automático não depende ainda de pedido da acusação. O Ministério Público não precisa colocar lá na denúncia que quer a perda da habilitação. Ele só pode fazer a denúncia e o juiz lá mesmo pode decretar essa perda. Tá? Então é muito interessante a gente alertar ao nosso cliente que isso pode acontecer. Então, pessoal, essas foram as duas decisões que eu queria estar comentando no vídeo de hoje sobre o STJ. A primeira, crimes contra a honra. E a segunda, a perda, né, da habilitação nos crimes dolosos, no caso tráfico, como efeito específico da condenação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nas descrições aqui tem os meus produtos, meu kit de petições, as degustações das peças, caso vocês queiram estar analisando. Tem diversas teses aí de tráfico também. Tem o meu livro sobre a experiência de ordem no Tribunal do Júri, caso tenham interesse. Se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem. E o vídeo de hoje foi esse, amigos.